Os mudras. Se modificar ou se mudralizar? Qual a solução? As criações humanas são todas ruidosas. Percebam o som de nossos carros, por mais velozes que sejam, e eficazes para se deslocar em espaçamento de tempo mais curto do que a pernas, a 4 míseros quilômetros por hora. Nossos aviões, nossas falas, nossos pensamentos. E pessoas vivendo o seu pouco livre-arbítrio, que estão sempre interferindo no livre-arbítrio de outros. Então fica bem difícil, você entrar em estado meditativo o tempo inteiro. E não adianta ir para o mato. Eu moro no mato e não tenho paz. Essa paz que se busca. Todo mundo coloca um olho incisivo em cima disso. Você mora aqui, que maravilha, é um paraíso. Não, há o som da natureza. Nada para, nada se cala, não existe silêncio, não. Aí nós buscamos subterfúgios, ou religião, ou a clínica, ou o manicômio, ou o hospital, ou se distrair, no bar, nos bares da vida, nas festas, nas churrascadas, ou na remediação, remédios pesados para inibir um cérebro. Daí que entram os mudras. Mudras não vieram com a proposta de modificar nada. Imagina que se você modificasse seu corpo agora. Tem algumas tribos muito primitivas que colocam couro nos pés para que os pés não cresçam. Sapatos, como na Índia, as mulheres sofriam muito. Sapatos mais curtos que a imediação do pé. Lá na África, para deixar as cabeças como dos deuses antigos, das suas crenças. Eles colocavam na criança desde o início como ataduras, ficavam com aspecto de múmias, de reis, para eles. Isso não dá certo, a longo prazo vai dar problema. Modificar aquilo que já tem falha. Mas o mudra é interessante porque ele se confunde com os acupontos da China. Vejam, Índia e China fazem trabalhos complementares. Quando você faz, por exemplo, aqui temos a foto do mudra Shin. O que acontece? Os pontos que são tocados pelo dedo do fogo, e o dedo do ar, indicador, o que está acontecendo? São pontos que não tem no cérebro. O cérebro por si está disperso. Aí entra tudo aquilo que a gente ouve de somos um. Por exemplo, todos os neurônios estão ligados a um único sistema nervoso. Todas as células sanguíneas estão ligadas a um único sistema circulatório. Então o que está acontecendo lá no dedo do pé está influenciando a cabeça. Ou pode estar influenciando alguma outra parte. Por exemplo, se você pressionar entre as falanges do pé direito, entre um carpo e outro, onde se encontra bem o ponto da bifurcação, você sente um sinal no sistema hepático, a ponto de sentir o sabor de fel na boca. E o que isso tem de relação com pé e boca? Porque a criança chupava o dedão do pezinho quando era bebê? Não. É porque ela já sabia. A gente vem pronto. Eu não sei como se perde tudo. Mas é bom quando a gente está muito ocupado, a gente não tem tempo para pensar. E pensar não é meditar. Refletir já não é meditar. Meditação não é pergunta, porque não há resposta. Meditação é sem pergunta e sem resposta.
Nós vamos entrar numa meditação muito especial que eu desenvolvi para mim mesmo, que me ajudou no tratamento, o autotratamento da ansiedade e depressão. Daí tudo isso se apaga, e tudo isso não tem nenhum valor. Quando você encosta a ponta de um dedo no outro, o que o hindu quer dizer? Ali tem centros de energia. Quando um ponto toca o outro, gera como que um curto-circuito. O que é o curto-circuito? Gera energia, né? Uma guerra de elétrons. E esses elétrons se tornam eletricidade e vão até o cérebro, apenas para que o cérebro esteja apto, aberto e com energia suficiente para entender as mensagens que ele não produz, que são os pensamentos ou até os insights elevados. Mudra não é para resolver nada, como meditação também. Como medicamento só remedia. E quem é que está doendo, né? Por exemplo, quando você está com dor, você já meditou, ou pelo menos refletiu, quem está sentindo dor? Se você está observando a dor, quer dizer que a dor não é sua. Qualquer tipo de dor. E vamos mais a fundo. Quando você vai meditar, se você tem perguntas e espera respostas, meu amigo, minha amiga, você nunca jamais meditou. E aconteceu comigo. Eu desconfiava, será que algum dia eu realmente meditei? Ou algum dia eu orei lá na minha religião imposta? Nunca. Porque quando você está focado no que está pedindo e a esperança do recebimento, você não está ali. Você está lá correndo. É você correndo atrás do próprio rabo. A meditação que eu venho trazer aqui é o seguinte. Você já deve entender, né, ao longo dessa caminhada, né, você já deve estar saturado de tanta informação. Primeiro eu vou dizer, você não deve seguir o que eu estou falando, nem que ninguém está falando. Senão seria xerox do xerox do xerox. Você já tirou o xerox? Hoje em dia não é muito usado, né? Está bem desusado. Se você pegar uma cópia original e tirar um xerox, e tirar um outro xerox da cópia do original, e ainda outro, o último com certeza estará todo borrado. Não vai estar nítido e não vai valer como documento, caso seja. Então você não vai estar ouvindo essas coisas para que você encontre uma solução numa bengala ou por terceiros. Isso aqui, tudo que a gente traz nos conteúdos, é para que você complemente, comente e até negue. Somente isso. Se não tiver esse propósito, desista. Abandone. Vá ver novela, vá para o bar. Porque é muito sério, né, quando a gente percebe que narrar é possível compartilhar. Mas a vivência nunca vai ser passada em um vídeo curto de YouTube. Você deve passar e ter a sua própria impressão. Então você já deve ter a noção de que você está dentro de uma máscara. Feche os olhos agora. Você percebe que você está dentro da sua cabeça, como se você estivesse dentro de uma carapaça, uma armadura. Agora, por alguns momentos, não tente entender nada. Se passar algum pensamento, diga-o com as suas palavras, ou vou sugerir as minhas, pode passar. Porque como o pensamento passa, ele vem de fora, fora do seu aura. Ele é o que é? Ele é matéria-prima, massa. Quando ele passa pelas cores do seu aura, ele é filtrado ao bel prazer das cores que ali estão. Se as cores estão desclassificadas, por exemplo, a cor do medo, que é o cinza, pendendo para o preto,
logo já tem um pensamento para você, sabe? É como quando você procura no Google um assunto, eles já têm produtos para lhe vender, né? E você, livre engolidor, engole, mesmo contra a vontade, quando você está lá comprando. Esse é o pensamento. Ele persuade, ele tenta lhe conquistar o tempo todo fazendo propaganda. Então o que você vai fazer? Não, muito obrigado, pode passar. Eu não me importo com você. O pensamento odeia. Ele morre na praia, assim como o ego que o sustenta, quando ele não tem atenção. Deixe passar, não lute contra os pensamentos. Eu sei por experiência própria, e muito sofri por isso. E a maioria das pessoas sofrem porque elas estão lutando contra aquilo que não existe. O pensamento ele não existe, tanto é que ele se desfaz. Acerte a bolada na Mega Sena agora, ver se você lembra dos seus sofrimentos. Só é uma crença de sofrimento e dor enquanto você está lá fora. Quando você está em alegria profunda, nada mais existe. É aí que nós vamos chegar. Então você pega nessa experiência, né, seja indiferente com os pensamentos, você vai ver que naturalmente eles passam, qualquer um, ansiedade, dor, perdas. E a perda é muito interessante. Você perdeu o emprego, o relacionamento, a paz, a saúde. Você percebe o tempo que você tem agora? Como teria antes? Né? Totalmente afogado nas impressões sociais, nas exigências, nas buscas. Agora você tem tempo. Quem sabe você foi premiado e não punido. Agora você, dentro dessa armadura, você não se vê com forma nenhuma. Naturalmente aparecerá o escuro, da falta de forma, porque a forma só existe quando você abre os olhos. E ainda só está aparecendo aquilo que a luz artificial desse mundo visível reflete. Assim como a luz das estrelas, que pode estar mortas. A própria ciência já diz isso. Você pode estar vendo uma estrela à noite que não está ali. Então tudo é ilusão, mas você não é, que você está aí. Tanto que você se toca e se sente, e sabe que está aí. Agora você é um ponto. Você pega toda a sua energia e reduz, contrai em um único ponto, dentro de sua cabeça. E vai se distanciando pela parte posterior da cabeça. Saia do corpo. Mas não saia para fora. Alguns podem começar com uma sugestão. Se você não tem medo de altura, né, você não leva essas impressões, esse é o problema lá do astral, que o problema lá é você pegar o apego físico e levar para lá. Então tudo vai ter molde e mecânica física. E aí você perde a oportunidade até de desfrutar desse plano, que não é só de sonhos. Você deve parar de sonhar. Nessa experiência muito realista, você vai indo, sai da escuridão visceral do seu corpo e entra em outra escuridão, onde não há nada, nem mesmo luz. Ah, mas como assim? Se você tem medo do escuro, e se você descobrir que o absoluto, o vazio, o eu superior, ele é escuro, você é preconceituoso? Então abandone, volto a dizer, essas práticas. Não há que ter comparação. Lá naquele vazio iluminador, pacífico, acolhedor, imagine-se, né, se você preferir, né, pelo vício do corpo, da forma, em que você está deitado, dormindo, espreguiçando no meio do escuro infinito. Para que você se sinta mais seguro, caso você tenha medo do escuro, volto a dizer, e não sei se com medo do escuro você vai chegar ao ápice dessa experiência, imagine algumas luzes, né, como fosse trovoadas de energia coloridas, para lhe acolher, já que ainda somos crianças.
Talvez com essa experiência, um dia você amadureça tanto que você se torne um adulto, o próprio Deus. Paz reverencial a todos.